Olá, e o nosso tema hoje é Laboratório de Redação, aperfeiçoando a escrita para o sucesso nos principais vestibulares do país. E para essa conversa eu trago aqui a Carol Evangelista, ela que é professora de redação do curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Carol. Um prazer falar com você. Obrigada, Malu. É um prazer estar aqui novamente. Carol, vamos lá, né? Quer dizer, a redação é sempre um ponto preocupante para o aluno, né? Ele faz, estuda e tudo, mas a prova de redação acaba se tornando um tremendo desafio para ele, né, Carol? Ainda é assim? Ainda assim, é uma das etapas mais importantes da prova do vestibular, né? Chegar na redação, na segunda fase ou na primeira do Enem, exige sempre muito tempo de dedicação e também um trabalho intenso do aluno para organizar o pensamento, para achar temática. Então, é sempre desafiador, independente do vestibular. Agora, Carol, você já com tantos anos de experiência, né? Na sua avaliação, o que é que funciona efetivamente? Quer dizer, claro que é um conjunto de obras, mas assim, se tivesse numa escala, né? O que você refutaria como assim a questão mais importante para o aluno escrever bem uma redação no vestibular? Treino. O treino é sempre essencial para qualquer tipo de escrita. O aluno tem que treinar, tem que superar os desafios da escrita, ainda mais no nosso dia a dia, no contexto em que nós estamos, a escrita ela passou a ser algo muito rápido, muito volátil, né? Então, o aluno acaba tendo contato com a escrita do WhatsApp, das redes sociais, o que faz com que um pensamento mais aprofundado, mais crítico no texto manuscrito acabe se tornando ainda mais desafiador. Então, o principal exercício para a gente superar esse obstáculo é a escrita mesmo, né? Se propor a fazer a escrita mais longa, a refletir sobre temáticas. Então, o melhor exercício para você aprender a escrever é escrever, não tem jeito. E aí, nesse caso, como é que ele se abastece? É com leitura? Como é que faz para formar esse repertório interno do aluno? Leitura, consumir cultura no geral, né? Então, letras de música é bem vista como repertório sociocultural, enredo de filme, enredo de livro. Então, tudo aquilo que o aluno consegue transformar aquela informação em conhecimento e consegue conectar com a temática proposta ali para você analisar, é vista como repertório. Então, quanto mais o aluno lê, quanto mais o aluno procura boas fontes de informação, então, podcasts interessantes com temáticas relevantes, filmes que saem um pouquinho daquele mainstream hollywoodiano, que proponham temáticas atuais de história, de geografia, não é? Tudo isso pode ser trazido, mobilizado pelo candidato como repertório sociocultural na redação. Então, é sempre interessante que o aluno leia, sempre muito, mas que ele se proponha também a buscar outras fontes culturais, né? Que vá ao teatro, que veja filmes interessantes, que entre em contato não só com aquela cultura que é fácil, que é gostosa, que sai um pouco daquela zona de conforto também ao consumir e escolher os objetos culturais que ele vai entrar em contato. Porque, bom, eu sou uma fã dos letristas brasileiros, né? Eu acho que o músico brasileiro, quando compõe, e assim, parece que é um universo ainda a ser desvendado, né? Porque por mais que você cante, eu observei isso quando da morte da Rita Lee, né? E da Gal Costa também. Eu não assim, ouvi as músicas, as trilhas estavam e tudo mais, né? O próprio Chico Buarque, depois disso eu acabei me debruçando sobre as letras do Chico Buarque, né, do Caetano. E aí, assim, ali tem uma poética. Bom, você que vai poder explicar melhor, mas assim, tem um universo a ser descoberto, né, Carol? Sim, a gente tem compositores que são, aliás, a conexão entre a literatura e a música, ela vem desde a Idade Média e é algo que se perpetua. O que torna uma canção
uma boa canção. É a letra, é também a questão musical, mas também a letra é essencial numa boa canção. E isso pode ser utilizado como repertório, com certeza. Ali a gente vê nas letras do Chico, do Gil, do Caetano, uma profundidade, uma beleza poética, assim, comparáveis a grandes poetas. Aliás, são grandes poetas, né? Ô, Carol, você sabe que eu tenho uma curiosidade, né? Eu, quando, sempre, né, ficando muito perto dos vestibulares já há muitos anos, e eu salvei uma pastinha onde eu coloco no meu tocador, né? Agora eu coloquei no tocador, antes era só uma pastinha, onde eu coloco as letras e agora eu coloco as músicas, assim, as músicas que deram origem ou a questões ou a tema de redação, qualquer coisa que puxe para aquele universo, sabe? Assim, então eu via, sei lá, se é sobre a questão da mulher, aí eu procurava no Chico Buarque o que é que tinha ali da questão da mulher, sabe? Como se fosse um estudo. E eu fiquei, assim, completamente encantada com o que essa pastinha já está lotada, sabe? Já tem muitos anos que eu faço isso, ninguém nunca me pediu, mas eu achava tão interessante o que caía no vestibular, que era algo que não estava no senso comum, né? Que a gente não via todo dia, não cantava toda hora. E esse é o valor de estudar as letras dos compositores brasileiros, né, Carol? Ah, sim, tem uma diversidade de temáticas e de assuntos que você pode encontrar respaldo não só nas letras de música, mas em várias outras produções culturais. Mas sim, valorizar a produção cultural brasileira é sempre muito bem-vinda como repertório sociocultural. E na produção do Chico Buarque, que é imensa, na produção do Caetano, da Gal, da Rita Lee, você pode encontrar um repertório riquíssimo para você mobilizar. A grande questão é que o aluno vai ter que se desafiar a entrar em contato com isso, né? Sair um pouquinho ali daquela zona de conforto, de consumir só o que os aplicativos de música mostram para a gente e diversificar esse repertório cultural dele. Porque isso você falou do teatro também, né? Teatro, filme. Como é que ele faz essa seleção, Carol? Olha, para selecionar o repertório, vamos imaginar que o aluno está ali entrando em contato com uma temática, ele entrou lá no laboratório, achou um tema interessante, mas ele acha que ele não tem um repertório muito profundo para fazer conexões. Um exercício extremamente válido é o aluno procurar, não é, repertório sociocultural, até mesmo utilizando ali as ferramentas de pesquisa como a internet, para conseguir fazer essa conexão. Agora, uma outra forma de você fazer exercícios sem pesquisar, sem recorrer à internet, é ir diariamente fazendo pequenas anotações. Eu tenho o hábito, sempre tive e ainda tenho, de tudo que eu vejo que é interessante, filme que eu gosto, música, eu faço uma anotação e vou fazendo conexões, não é? É interessante, por exemplo, na leitura das obras obrigatórias, talvez pegar alguma edição um pouquinho mais barata, de sebo, se você tiver aquele cuidado de não, né, anotar nas edições, a gente tem esse cuidado às vezes com alguns livros, mas pegar uma edição mais baratinha e grifando e anotando e deixar um caderninho de anotações em que você vai fazendo pequenas anotações sobre filmes, sobre letras, sobre os poemas que você está lendo, e muitas vezes você consegue, né, lendo os textos motivadores, vendo a temática, fazer a correlação com aquele texto que você está desenvolvendo e analisando. Então, um exercício que é extremamente válido é você fazer anotações sobre tudo que você entra em contato, porque a escrita ajuda a memorizar. A gente trabalha muito, a escrita trabalha muito a memória imagética, né? Então, você fazer as anotações e ver o que você escreveu facilita você memorizar aquela informação, transformar aquilo em conhecimento e, posteriormente, para fazer uma conexão com uma temática que você está elaborando ali na redação, é um caminho mais fácil, né? Você já tem meio trabalho ali já feito.
E com que frequência a gente deve escrever, o aluno, o candidato, né? Porque é diferente, né? Por exemplo, eu também escrevo livros e tudo, mas assim, eu tenho que ter o hábito. Mesmo que eu não escreva sobre aquele livro que eu estou fazendo, eu tenho a obrigação de escrever qualquer coisa. Para o vestibulando, isso também funciona? Ele tem que escrever sempre? E aí eu te pergunto qual é a frequência. Olha, vestibulando que tem que escrever todos os dias, não necessariamente a redação do vestibular, mas a escrita é essencial. Um hábito que a gente percebe que o aluno está deixando é de fazer anotações durante a aula, de copiar a lousa, de fazer fichamento. Hoje em dia, o recurso do celular faz com que a gente, às vezes, entre no lugar da preguiça, né? Eu tenho aqui, só vou anotar, não preciso fazer fichamento, eu não vou anotar a lousa. O anotar a lousa, tomar nota durante as aulas, já é um exercício de escrita crítica. Você já está selecionando, filtrando aquela informação e traduzindo aquilo ali para um conhecimento internalizado, para um conhecimento que é seu. Mas pensando na dissertação do vestibular, na estrutura do texto dissertativo argumentativo, é interessante que, ao menos uma vez por semana, o aluno tire ali 1 ou 2 horas da sua semana para fazer a redação. Então, no mínimo, uma vez por semana, o aluno tem que fazer a dissertação argumentativa. Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse argumento, mas eu queria que você falasse desse laboratório de redação que vocês fazem, né? Isso já é uma tradição no Objetivo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho por onde vocês puxam esse laboratório de redação. O laboratório de redação ele é feito semanalmente, ele está disponível para os alunos no portal do aluno. Lá ele tem acesso semanal a temas novos de vestibulares diferentes da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, da UNEM, e são temas sempre atualizados, extremamente relevantes, né? Então é interessante que o aluno consiga entrar em contato com esse material e ele te dá uma flexibilidade, porque o material está ali para quando o aluno quiser acessar, ele tem o QR Code que vai guiar o aluno para a aula da professora Cida, em que ela vai ajudar o aluno a desenvolver, entrar na temática proposta, explicar o tema daquela semana, e o aluno pode fazer aquilo no horário que ele acha melhor, o horário que ele tiver uma disponibilidade melhor para desenvolver aquela temática, né? Agora, vale a pena, por exemplo, fazer propostas de redações anteriores, por exemplo, pegar uma redação do ano anterior? Isso resolve, funciona? Ajuda bastante. Todo treino de escrita é extremamente válido. Por mais que o aluno, por exemplo, eu não vou treinar para a FUVEST porque eu só vou prestar o Enem, eu não vou treinar para o Enem porque só vou prestar a VUNESP. Na realidade, o texto em si, a escrita em si já está valendo como exercício. De fato, os vestibulares têm formas diferentes de elaborar a frase-tema, e o que já vai guiar o aluno para um recorte diferente de estrutura de texto. Só que, mesmo assim, o Enem, a VUNESP, a FUVEST, o Mackenzie, PUC e outros vestibulares, eles treinam com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, o esqueleto do gênero é o mesmo. Então, é sim uma estrutura válida, é sim um treino muito eficiente. Então, por mais que o aluno não vá prestar, por exemplo, o Enem, é interessante você entrar em contato com os textos motivadores, com a temática proposta, treinar as estruturas argumentativas, porque o esqueleto geral do gênero é muito parecido, né? Agora, você já usou 2 vezes a palavra argumento, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que se dá, como é que como é que você consegue fazer o argumento, como ter sucesso no argumento? Olha, um argumento bem sucedido é aquele que consegue comprovar uma ideia núcleo, a tese,
mobilizando não só análise crítica, mas um repertório que seja pertinente, que seja coerente com a ideia desenvolvida. Então, o que é um argumento bem-sucedido? É aquele argumento que tem análise crítica, que conecta aquele argumento, aquela ideia núcleo, com a temática proposta, com o posicionamento que ele está defendendo, e, isso é importantíssimo, que traga um repertório sociocultural para validar aquela ideia. Então, a argumentação é a junção de uma seleção de uma ideia base, que é a ideia núcleo, que tem que ser mobilizada para defender um posicionamento inicial e que consiga ser desenvolvida evidenciando na análise os comos e os porquês, evidenciando de que forma aquela ideia está conectada com a tese que ele levantou e trazendo esse repertório, mobilizando esse repertório para comprovar a validade daquela ideia. A internet, né? Porque se você digita ali, você tem ali uma infinidade de esqueletos, de sugestões e tudo. Isso funciona? O aluno pode olhar para isso? O candidato pode olhar para isso? Ele vai encontrar ali uma solução ou não? Você não recomenda? Olha, as redações coringas do vestibular, elas têm vários problemas. O que eu acho mais ali central para o aluno é que ela serve de muleta e deixa o texto tão engessado, que o candidato dificilmente vai conseguir conectar aquelas ideias com a temática proposta. Quando a gente corrige uma redação do vestibular, a gente procura um aluno que tenha capacidade crítica, ou seja, que ele consiga trazer um repertório autoral, um repertório que é dele, conectar aquele repertório com o tema e com a ideia central que ele está desenvolvendo. O aluno tem que mostrar autoria, não é? O problema das redações coringas, com aquela estrutura engessada, que dá até o repertório, dá a citação prontinha, com a estrutura pronta, é que dificilmente um candidato vai conseguir desenvolver aquelas ideias para conectar de forma produtiva com a temática e com a tese que ele quer defender, né? Então, é até perigoso para alguns vestibulares. Já há vestibulares que zeram a redação se pegar essa estrutura pronta de internet. Ainda há alguns que não zeram, não é porque é difícil mesmo você parar o processo de correção para verificar, mas mesmo assim, para esses vestibulares, o que o aluno tem que entender é que vale muito mais um repertório autoral, que ele consiga desenvolver e conectar, do que, por exemplo, isso é uma citação recorrente em redações que a gente lê, trazer o exemplo das leis de Newton sem conseguir conectar aquela temática com o que foi proposto pela banca, né? Então, vale muito mais um repertório que é dele, como uma citação de mangá, que ele consiga mostrar o enredo, conectar com o tema e desenvolver, do que você decorar uma estrutura que você não vai conseguir desenvolver depois. Agora, eu fiquei pensando aqui, né, tudo isso que você está falando, e eu, como escrevo, fiquei pensando, né, o que será que vai valer na hora da correção da prova, né? Quer dizer, o que ele, essa capacidade crítica você falou e tudo mais, mas assim, por exemplo, a gente falou de teatro, a gente falou de música e tudo mais, né? Quer dizer, aí você tem filme e tal. Como é que você insere esse repertório sociocultural, digamos, na prova, né? Quer dizer, o argumento eu já entendi. Agora, como é que você coloca esse repertório que a gente falava no início? Como é que você coloca ele na prova? Porque ele não pode ser gratuito, né, Carol? Não, o repertório ele tem que ser sempre pertinente, ele tem que ser produtivo e ele tem que ser legitimado, né? O que é um repertório pertinente? O repertório pertinente é aquele que se conecta com algum dos eixos temáticos dados pela proposta da banca. Então, você vai tentar selecionar um repertório sociocultural que pode ser trechos de livros, citação, referências filosóficas, repertório histórico, repertório sociogeográfico, e tentar trazer essas informações conectando com os eixos temáticos, conectando com a proposta dada pela banca, tá? Isso que a gente chama de repertório pertinente, ele conversa diretamente com o tema proposto pela banca.
Além disso, ele tem que ser legitimado. O que é um repertório legitimado? Que tem base nas áreas de conhecimento, que tem base no que é visto e considerado as áreas de saber. Então, vai entrar o conteúdo cultural? Vai, porque você tem o respaldo das áreas de humanas, das áreas da arte, da ciência, tá? Mas aquilo que é visto como senso comum já é para ser evitado. Se você não consegue achar uma referência nas áreas de conhecimento, a gente evita a todo custo colocar como repertório. Então, ele tem que ser reconhecido como uma produção cultural válida, uma produção científica e cultural. Ele tem que ser conectado diretamente ao tema proposto e ele tem que ser produtivo. O que é ser produtivo? É conseguir conectar com a ideia que você está desenvolvendo dentro do parágrafo. Então, você mobiliza o repertório sociocultural. Por exemplo, na introdução, quando você está contextualizando, quando você vai apresentar a temática dada pela banca, você mobiliza o repertório sociocultural no próprio parágrafo argumentativo para exemplificar ou para comprovar a ideia que você está desenvolvendo. Agora, você falou em algum momento aí dos textos motivadores, né? Como é que se pode fazer uso deles quando o aluno está se preparando para o vestibular? Olha, uma imagem que eu gosto muito de usar para explicar para os meus alunos qual é a função dos textos motivadores é imaginar que o texto motivador é a margem que vai guiar o fluxo de raciocínio do nosso candidato. Então, o texto motivador está para mostrar para o candidato qual é o caminho lógico que a banca espera que ele siga, né? Então, elas são margens que estão ali guiando o raciocínio do aluno. O ideal é que ele se aprofunde, que ele não fique preso naquela margem, que ele vá para o meio, que ele aprofunde aquela análise, que ele traga outras informações para a temática que ele está desenvolvendo. Então, serve de apoio, serve de guia para mostrar para onde você leva a discussão, mas o ideal é que ele aprofunde aquelas informações, conectando com outras informações que ele tenha, né, que venha do capital cultural dele. Agora, Carol, você lembra de algum exemplo? Assim, você fica falando, eu fico muito curiosa. Por exemplo, de algum exemplo de vestibulares anteriores, o que estava proposto, como é que foi feito, algo que tenha sido emblemático aí durante esses anos todos seus aí no Objetivo com as provas. Nossa, todo ano você tem temáticas belíssimas, né? O ano passado, por exemplo, na FUVEST, em que eles pediram para o candidato, aliás, no Enem, que eles pediram para o candidato falar dos povos originários, né? Da necessidade de preservação dos povos originários, foi uma temática belíssima. A gente já teve na FUVEST questionando o papel do riso da sociedade contemporânea. Então, são vários temas que são extremamente relevantes para a sociedade atual e interessantíssimos. A própria Unesp questionando, por exemplo, a necessidade de você sempre se mostrar feliz na contemporaneidade, né? O não estar bem numa sociedade compulsoriamente feliz. Então, o vestibular sempre traz temáticas assim marcantes e que exigem do aluno um olhar muito atento para a sociedade que a gente está, né? E daí é isso que você está falando, quer dizer, tem que ter essa convergência mesmo, né, do sociocultural mesmo, porque se ele olhar para isso, ele pode observar muito bem que o sorriso parece mais fácil hoje, e a gente tem sempre essa imagem, né, mesmo nas redes sociais, né, fica muito isso, né, ninguém conta lá os problemas, parece que a vida realmente é um mar de rosas, né, Carol? Exato, e é um aluno que está antenado, que entende um pouco a organização da sociedade que nós vivemos, ele tem vários repertórios que ele pode mobilizar ali, da própria vivência, dos próprios elementos históricos, da atualidade, não é? A Unicamp também é um vestibular que exige muito esse olhar crítico do candidato para a sociedade que eles estão, né? Então, a gente vê vários
textos bem-sucedidos da Unicamp, em que o candidato traz como repertório sociocultural o que acabou de acontecer naquele ano na sociedade, né? O que aconteceu que ele consegue conectar, e é um repertório sociocultural válido, porque ele vai aprofundar, ele vai conectar com o tema e vai explicar, vai deixar evidente para o corretor a correlação com aquela temática. Agora eu quero chegar no extremo oposto, né? O que é um erro que precisa ser evitado? Onde que o aluno, o candidato, quem está se preparando aí para os principais vestibulares, o que ele não pode errar, professora? Olha, erros comuns, porque a gente tenta mostrar para o aluno que não pode. Primeiro, dissertação sem posicionamento. Eu tenho que ter um posicionamento claro, e esse posicionamento tem que estar claro, de preferência, logo no início do texto. Eu preciso de uma tese. Afinal de contas, o vestibular quer esse aluno que se posiciona de forma enfática, que consegue manter um posicionamento crítico do começo ao fim do seu texto. Então, a tese tem que estar evidente para o corretor, de preferência no começo do texto, tá? Essa dissertação, ela tem que encaminhar para defender esse posicionamento. O aluno tem que evitar a todo custo a contradição interna. Então, é comum, muitas vezes, o candidato foi lá, leu o tema, ficou confuso, não sabe para que lado ele vai e acaba caindo numa dissertação expositiva. Ele vai apresentar a temática no primeiro parágrafo, ele vai falar um argumento a favor, um argumentário, já caiu em contradição interna, e vai fazer aquele fechamento retomando as informações apresentadas, sem deixar evidente o que ele está defendendo. Isso é um erro muito comum de, provavelmente, candidato que não sabia o que defender, que não sabia o que apresentar como posicionamento seu. Isso é um erro gravíssimo, tá? Outro erro que a gente tem que tentar evitar a todo custo é deixar o repertório, aliás, a conexão entre o repertório e a análise crítica subentendida. Quando a gente está, e isso é comum quando você fica viciado no seu texto. Às vezes a gente fica muito tempo ali na escrita do próprio texto e parece que está claro uma ideia e nem se preocupe em evidenciar a conexão lógica, né? Em explicar para a gente os comos e os porquês, explicar para a gente qual é a conexão daquela ideia com aquele repertório que você está mobilizando. Você dá como pronto, você dá como, o corretor vai entender. O corretor não vai fazer esse preenchimento, o corretor não pode fazer esse preenchimento da lacuna. Então, o candidato, o ideal é que, na prova, ele dê um distanciamento do seu texto. Faz o esqueleto, faz a estrutura, faz o rascunho e vai para a prova, vai para a parte de português, para a linguagem e volta depois para passar limpo. Esse distanciamento, né, na hora de passar limpo, faz com que você olhe para o seu texto com um olhar mais fresco e comece a perceber que, olha, esse conceito aqui eu poderia ter desenvolvido mais, esse conceito aqui não ficou muito evidente, olha o desvio de vírgula, de acento ali, não é? Então, dá um distanciamento para garantir que todas as informações tenham sido de fato desenvolvidas é importantíssimo também. Agora, também pegando um outro aspecto, o candidato, o aluno, ele tem sempre o tempo, né? Uma briga com o tempo ali, ele tem que correr contra o tempo. E eu fico imaginando, né? Quer dizer, escrever, a gente não liga para o tempo, né? Eu, como escritora, falo isso, né? De querer, você vai arrumando o texto. Só que no vestibular não tem muito disso, né? Você tem um tempo ali para cuidar de todas as questões e da redação também. Aí, nessa questão do tempo, eu fico imaginando o seguinte: por exemplo, vamos supor que ele não tenha repertório. Vamos pegar os 3 temas aí que você falou, né? Do riso, de ser feliz e dos povos originários. Vamos supor que, para testar o tempo, ele fizesse uma redação sem levar em conta o repertório cultural, só para ele testar o tempo. É possível fazer isso? Ajuda? Atrapalha? Olha, eu acho interessante, para efeito de exercício, o aluno tentar fazer as duas coisas. Temática que ele não tem repertório, vai ler, vai pesquisar, vai buscar um repertório sociocultural interessante e tenta fazer a redação, né, no seu tempo. Agora, temáticas que ele já entrou em contato, que ele acha que ele tem um repertório interessante, tenta fazer em 1 hora. Faz esse treino, eu tenho 1 hora para fazer o rascunho, para estruturar,
e para passar limpo aquele texto. Isso é um exercício extremamente importante, porque assim você vai já percebendo que, olha, eu já não consigo estruturar tão rápido, está falhando aqui, eu tenho que pensar numa outra estratégia de escrita, talvez ir para um rascunho mais organizado e menos lacunar possa me ajudar a acelerar isso. Então, é sim um exercício válido em temáticas que você já tem algum repertório, se propor a escrever aquela temática em 1 hora. Isso vai ajudar o aluno, o candidato, né, a pegar as falhas, pegar onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou demorando mais. É na leitura e interpretação? É no projeto de texto? É no meu rascunho inicial? Né? O aluno tem que ter mais ou menos uma noção de quanto tempo ele leva para desenvolver o tema proposto. Ah, muito bem. Bom, Carol, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria que você imaginasse o seguinte: vamos supor que tem aí 30 dias, né? Porque se falar o vestibular é amanhã, não vai dar certo, né? Porque aí já tinha que ter se preparado. Mas agora, assim, faltando 1 mês, 2 meses, para onde que o aluno deve olhar aí para você fazer as suas considerações finais? Olha, exercício válido é olhar sempre os vestibulares do ano passado, os temas que foram cobrados, as redações acima da média que a gente tem, treina pelo laboratório de redação, olha para o material, que a gente tem um material belíssimo do Objetivo, com análise das estruturas de redações dos nossos alunos, não é? Que foram muito bem no vestibular. Então, ler esse material, estudar as estruturas de redações de candidatos que foram aprovados e fazer esse olhar mais crítico de como é que ele introduziu. Onde é que está a tese? O que ele colocou? Como é que ele estruturou o argumento? Então, olhar para textos dissertativos argumentativos e ver como aqueles candidatos estruturam o seu texto é sempre um ótimo exercício para você pegar aqui estratégias de elaboração. Além disso, leitura. Ler e escrever é sempre o melhor exercício. Muito bem. Carol Evangelista, um grande prazer falar com você. A gente se encontra por aí e vamos falar ainda mais desse assunto, porque para mim é o meu preferido. Escrever, para mim, acho que é fantástico. E é verdade, tem que ler, tem que ler. Quando eu estou meio desanimada para escrever, não sai a escrita, eu começo a ler, aquilo sai, automaticamente a minha escrita sai. Então, acho que para o vestibulando também é um bom exercício, né, professora? Muito obrigada, viu?